Nova Orleans, a gente vai falar agora sobre a paisagem sonora dessa cidade fantástica. Mas a gente vai fazer um pouquinho diferente daqueles vídeos que eu faço, né, aqui nesse canal, que é sobre a história da música. Dessa forma, a gente vai trabalhar sobre a história da música, a gente vai falar igual, porque o canal é de história da música, mas ela vai ser assim, sabe aqueles vídeos quando tem uma pessoa rica que viaja e mostra assim, ah, eu comi isso, eu vi aquilo e tal, e fica se mostrando o tempo inteiro? Pois é, eu vou fazer mais ou menos assim. Só que eu não sou uma pessoa rica. Eu ganhei, então, uma bolsa de estudos para estudar em Nova Orleans no ano de 2017, lá na Tulane, né, Tulane University. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre como é a cidade, né, a minha vivência lá, mas também, claro, fazendo um paralelo com a história da música. Antes de começar o vídeo, é muito interessante que você faça a inscrição, isso vai me ajudar muito. Talvez, quem sabe um dia eu possa viajar para Nova Orleans novamente, tá? E aí eu trago as informações para vocês, ou para outros lugares, né? Então é muito importante que você faça a inscrição aí no canal para me ajudar. Primeiro vamos pensar o que é uma paisagem sonora. A paisagem sonora é, de certa forma, o ambiente, a sonoridade do ambiente. Nesse caso, a cidade de Nova Orleans. Então a gente pode pensar assim, que a paisagem sonora é tudo que envolve, é tudo que a gente ouve naquela cidade. Tá? No ano de 2017, ou na atualidade, Nova Orleans está muito ligada a essa música, né? Então a gente ouve muita música em Nova Orleans, que eu vou contar agora toda a trajetória dela. Mas claro que não é só isso, né? A paisagem sonora envolve também, lá no século XVIII, XVII, XIX e assim por diante, as carruagens. Até hoje tem carruagem em Nova Orleans, os carros, as fábricas. Mas Nova Orleans tem muita música, é uma das cidades mais musicais que existe. Ela foi fundada pelos franceses em 1718, mas claro que a gente não pode esquecer que existiam índios lá, né? Os indígenas já habitavam então Nova Orleans, aquele território. E aí então a gente percebe que obviamente tinha a cultura indígena e a música indígena. 3 grupos indígenas são importantes nessa cidade: os Natchez, os Choctaw e os Chickasaw. É claro que outras culturas são importantes na cidade de Nova Orleans. A gente tem a cultura Cajun, é uma cultura então vinda do Canadá. Alguns franceses que moravam no Canadá acabaram vindo então para Nova Orleans, fugidos, e aí se estabeleceram ali e produziram a sua música. E a música europeia, claro que não vinha só dos franceses, até porque a gente estava em solo estadunidense, né, que na sua grande maioria foi colonizado então pelos ingleses. Então tinha música inglesa lá também, mas a cidade de Nova Orleans sempre teve conflitos de interesse no sentido de quem ia dominar a cidade. Então essa cidade também já foi dominada pelos espanhóis. Então muita música dos espanhóis também chegou na cidade de Nova Orleans. E além disso, tem uma cultura muito forte musical vinda dos italianos. Os italianos também chegaram ali em Nova Orleans e traziam então a sua música. Então imagine como era a cidade de Nova Orleans no século XVII, no século XVIII, com todas essas pessoas circulando por ali e também gente produzindo a sua música, né? A sua forma de reproduzir a sua cultura, né? O seu som, os seus instrumentos, cada país trazendo um instrumento diferente. A gente tem que lembrar que Nova Orleans é uma cidade portuária e por isso então que muita gente passava por ali também, né? Então muita cultura foi enraizada nessa cidade. Ela é muito diferente até de outras cidades dos Estados Unidos. Tem uma cultura mais liberta, né? Libertária em certo sentido, tem uma política também. Tem muitas pessoas que trabalham com a música ali até os dias de hoje. E a gente volta, né, no tempo para entender esse processo. Então ainda, por exemplo, no século XVIII e século XIX, entrava também muita gente vinda da América Central em Nova Orleans, né, por ser uma cidade portuária e relativamente perto da América Central. Então a gente tinha ali ritmos
da América Central, ritmos de Cuba, coisas herdadas também dos espanhóis e dos afrodescendentes na América Central, que chega em Nova Orleans. Então imagine ali a habaneira sendo tocada, né, em Nova Orleans e misturando com essa música toda do mundo inteiro. Você já viu aqui nesse canal que eu fiz um vídeo especial sobre a origem do jazz. E o jazz nasceu em Nova Orleans, na virada ali do século, né? Entre o século XIX e o século XX. 3 estilos são super importantes para a gente entender a origem do jazz. Eu não vou me alongar nesses aqui porque tem esse vídeo, né? Que você pode só clicar aqui e assistir. Tá? Então depois que você assistir esse vídeo, vá lá e assiste a origem do jazz, que se passa também em Nova Orleans. Mas 3 estilos são importantes. O blues, né? Por quê? Porque várias pessoas então que estavam morando em Nova Orleans também eram escravizados, né? Infelizmente a gente sabe toda a história, né, da América que é muito marcada com a escravidão. E aí então a gente tem os escravizados lá em Nova Orleans produzindo o blues. Então o blues nasceu ali às margens do rio Mississippi. O rio Mississippi também corta Nova Orleans e lá tinha muita gente sim praticando blues. Além disso, a gente vê as brass bands, que são as bandas de metais, que já vai dar um outro link que eu já falo para vocês, e o ragtime também, que dá origem ao jazz e que é tocado nos saloons, né, em ambientes assim com o piano. Tá? Mas essas brass bands que eu falo aqui, elas vão dar origem ao jazz, como eu falei, e também a uma outra corrente chamada de second line. Second line significa a segunda linha. Em que sentido, né? Que existe uma primeira linha onde tem um grupo tocando uma música, normalmente com instrumentos de sopro e alguns instrumentos de percussão, quase como uma banda militar, né? E o resto do pessoal, né, o público em geral, seguindo a banda, caminhando, entrando em contato com a banda, mas sempre atrás, caminhando aos arredores de Nova Orleans. Só que o inusitado é que essas bandas, elas servem para funerais. Sim, os rituais são alegres, divertidos, mas normalmente são para homenagear uma pessoa que faleceu. Eu, vivendo lá, então, participei de alguns. Eu participei de algumas gigantes, assim, vou mostrar as imagens aqui para vocês. Muita gente ali, então, em Nova Orleans, seguindo, né, nessa second line, e seguindo a banda e comemorando, né? Normalmente quem paga isso, né, quem paga essa festa toda é a família do falecido. E a pessoa pode ter falecido há poucos dias, mas também ela pode ter falecido há um tempo atrás e as pessoas vão lá e pagam uma homenagem para ela. Então normalmente é assim, a gente vai atrás dessa banda até um momento, até um bar, né? Provavelmente a família paga algumas bebidas para algumas pessoas lá ou para todo mundo que estiver lá. E se comemora então, e aí acaba voltando, né, até a origem, né, da onde saiu a second line. É realmente um ritual diferente aqui, né, a gente não tem isso no Brasil, se torna até um pouco estranho, mas depois você se acostuma. Eu vivendo lá, a gente notava assim que tinha second line todo domingo, toda semana, tinham várias assim, né, que tem muitos músicos que trabalham com isso, assim, tem bandas para tocar nesses funerais divertidos, assim, né? Se é assim que dá pra dizer. E uma outra cultura musical que aparece em Nova Orleans, que não ganhou proporção maior assim, né, no mundo inteiro, é o Zydeco. Isso começou então provavelmente ali nos anos 20, né, no século 20, e que tem uma mistura de blues, né, muito parecido com o blues, mas que tem alguns elementos ali que são colocados de uma forma diferente. Por exemplo, a harmonia é muito blues, a instrumentação, né, foi ganhando destaque assim depois com o surgimento do rock and roll nos anos 50, mas um instrumento é muito característico para formar essa concepção dessa música chamada Zydeco,
que é o acordeon. Então, quando você tem a gaita, que a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né, ou o acordeon em outros lugares, a sanfona também, né, esse instrumento é clássico lá então em Nova Orleans, e as pessoas tocam esse tipo de composição, né, nesse gênero chamado zydeco. A cidade de Nova Orleans ela é rica musicalmente aonde você vai. Por exemplo, na universidade que eu estudei lá tem curso de música, em outras universidades também tem curso de música, sempre tem apresentações, tem recitais e tudo mais. Mas a cidade se destaca ainda porque ela vive da música. Tem cidades que vivem do comércio, né? Tem cidades que vivem de indústrias. Nova Orleans vive da música. Tem música aonde você vai. Tá? Em todas as esquinas tem música. Tem sempre um músico de rua tocando. Traveling on. Maybe one day I was thinking. These broken wings and learn to fly all your life. E tem sempre músicos tocando no French Quarter. É um bairro inteiro ligado à música. Vários e vários bares, né? Principalmente na rua chamada Bourbon Street. E além da Bourbon Street também tem outras ruas ali nesse bairro que tem música ao vivo. É interessante que é sempre assim. Todos os bares com música ao vivo, né? Praticamente todos, e sempre de porta aberta. Você pode circular, você sai de um bar, vai para outro. É só atravessar a rua. Atravessa a rua, entra num, atravessa a rua em outro. Você não consegue ficar muito tempo em um bar de tanta informação que tem, de tanta música que tem e dos mais variados estilos. Então hoje a Bourbon Street não é só jazz, né? Já que o jazz realmente é o grande estilo de Nova Orleans, é o grande gênero, né? Dali que surgiu o Dixieland, surgiu o Louis Armstrong, né? Que é um dos maiores músicos, né, da história. Mas todos esses bares aí, você vai ouvir, se você entrar ali, você vai ouvir a música country, você vai ouvir hip hop, você vai ouvir até metal, né? Tem tudo ali, funk, soul, tem de tudo em Nova Orleans. E claro que tem rock and roll também. Foi lá que nasceu um dos caras que praticamente criou o rock and roll, que é o Fats Domino. E eu tive um momento ali, né, que eu não sei se a gente pode dizer que é de sorte, né? Nesse caso, sorte pra mim, mas o Fats Domino acabou falecendo justamente em 2017. Né? E como ele é de Nova Orleans, o que aconteceu? Aconteceu que teve o seu funeral, né? Teve a sua second line, e eu pude participar. Depois, né, eu vi que tinha muita gente, era algo espantoso, e depois eu fui ver as notícias e descobri que tinha praticamente 10 mil pessoas ou até mais. Tá? Então imagine uma banda tocando e 10 mil pessoas atrás dessa banda, né, andando pela cidade de Nova Orleans. É realmente um absurdo, e vocês vão ver agora. E
tem uma rua lá em Nova Orleans, né, até os dias de hoje, que é a Frenchman Street. A Frenchman é a rua mais consagrada, assim, onde tem os melhores músicos tocando. Normalmente eles fazem música própria, então você vai lá ouvir o bom jazz. As bandas são muito boas na Frenchman e em toda Nova Orleans, galera. Todo, sério. Assim, é de se espantar. Eu sou músico, tenho graduação em música, pesquiso música. Os caras tocam pra caramba lá. E eu pude tocar em Nova Orleans, que foi muito gratificante pra mim. Toquei com alguns amigos, recebi em dólar até em um momento lá, foi muito bacana. Então é genial, assim, como eles conseguem fazer muita música, fazer música de qualidade e respeitar o músico. Isso é super importante. Todo músico é muito respeitado. Os músicos de rua, quem toca cover, quem toca música própria. Quando eu fui lá para fazer uma participação, eles quiseram me pagar mesmo assim, porque é um emprego sério. Fazer música em países como, né, ou países como os Estados Unidos, como outros países na Europa, é algo maior, né, do que a gente vê no Brasil, e a gente tem que aprender muito com isso, né, com eles, porque a desvalorização que se tem no Brasil com relação à música é impressionante, né? O papel do músico aqui muitas vezes não é respeitado. A gente precisa mudar isso. E acho que um espelho fantástico é a cidade de Nova Orleans. Indico todo mundo a ir para lá. A paisagem sonora de Nova Orleans é fantástica. Tudo é fantástico, não só a paisagem sonora, a cidade é muito linda. Então, indico todo mundo a ir pra lá. Só não vai se você não gosta de música, né? Mas acredito que você gosta. Se você tá aqui nesse canal é porque você gosta. E você vai se apaixonar pela cidade. Então, se inscreve aí no canal, curte esse vídeo, encaminha para um amigo, tá? Encaminha para um amigo. E aí a gente se vê na próxima. Até mais!